sou a Gisela e essa é a Laila. Só tô aqui para dar um volume na tela. E a gente vai falar hoje sobre sumie e alguns materiais japoneses de pintura. A gente vai falar hoje sobre a tinta sumi, que é a tinta feita usada para os trabalhos em nanquim que a gente tem no Japão, que são os chamados sumie, que é justamente desenho com tinta, com sumi. Também pode ser dito como sui bokuga, que sui de água e boku de sumi, o mesmo kanji. Essa técnica veio da China, então a tinta, o sumi, deriva da tinta nanquim, que era usada na China há muitos anos, que inicialmente era feita com tinta de lula e de polvo, e depois ela foi sendo adaptada para uma mistura de carvão, que é mais ou menos isso aqui que a gente tem. Então, eles fazem esse bloquinho aqui de tinta, isso aqui tudo é tinta, e a tinta é feita com pó de carvão, uma goma arábica, água e aromatizada, que pode ser com rosa, cânfora, musque. Então, ela tem um cheirinho delicado. No Japão, as melhores pedras de sumi, elas são feitas na região de Nara e Suzuka. Exatamente. Bom, é uma técnica artesanal e eles fazem essa técnica já há várias gerações, então ela é passada de geração para geração pelos artesãos, então são famílias que fazem essas pedras. E quanto mais densa for a pedra, melhor ela é, porque ela tem maior quantidade de tinta e menos quantidade de água. Como que funciona isso? A gente pega essa pedrinha aqui, que é o suzuri, tá escrito aí embaixo para vocês. Pega o nosso pincel japonês, que é um fude. Corrija a minha pronúncia, sensei. Fude. A gente coloca um pouquinho de água aqui, ó. E aí a gente vai pegar a tinta, o bloco de tinta, e vai raspar nessa água aqui, ó. Aqui. E vai acrescentando água também enquanto isso. Então vai saindo uma melequinha aqui, ó. E a tinta vai escorrendo aqui para esse canto aqui, ó. Tá vendo a água aqui já ficando pretinha? Quanto mais escura você quiser a tinta, mais você vai raspar o bloco de sumi aqui no suzuri. Tem que seguir a tradição japonesa. Porque os mestres folgados assim fazem com que o discípulo assim fizesse um sumi, porque é trabalhoso e demora. Aí, ó, a gente tem aqui, ó, a tinta. Certo? Ops. O pincel japonês tem um jeito correto de você segurar ele. Não é como a gente segura normalmente os pincéis ocidentais, que a gente segura mais ou menos assim como se fosse um lápis. A gente tem que trabalhar com essa parte do braço aqui para fazer tanto o sumie quanto o shodo, que é uma técnica de escrita japonesa. Então, você vai segurar com o ombro mais ou menos erguido, o pincel assim na mão, e você vai trabalhar desse jeito aqui. Os pincéis japoneses, normalmente, eles são feitos de pelo de coelho, lobo, bode e veado. A principal característica deles é que eles são sempre redondos e eles sempre vão ter essa pontinha aqui, ó, sempre, sempre. Então, mesmo que eu tenha um pincel grande desse jeito, eu consigo fazer uma ponta bem fina e conseguir, ó, um traço bem fininho. Tudo vai depender do tipo de coisa que eu quero fazer. Quanto mais clara a coisa que eu quiser, o meu assunto, eu vou deixar mais água. Quanto mais escuro, mais sumi eu raspo para ter, ó,
uma tinta um pouquinho mais escura. Então eu tô fazendo aqui um bambuzinho e eu vou raspar um pouquinho mais de sume ali para fazer uma variação grande de folhas. As folhas vão ser mais escuras e mais claras, dependendo de onde eu for colocar, para ficar uma coisa mais bonita. Toda vez que a gente trabalha com preto e branco só, o ideal é você ter uma variação boa de cor, de tons. Então, do escuro para o claro. Se você deixar tudo muito claro, o trabalho fica muito lavado, fica sem graça. E se você deixar tudo escuro, também vai ficar feio. Então, ó, um pouquinho mais de água, eu tenho pétalas, folhinhas um pouquinho mais claras. O interessante do sumier é perceber que a gente faz o objeto com uma pincelada só, são poucas pinceladas que a gente usa. Normalmente a gente usa, o ideal são folhas de papel arroz, só que a gente está sem esse tipo de folha aqui agora, então a gente está usando umas folhas de sketchbook comum. Elas funcionam bem. E é isso. Além do fudê, a gente tem esse outro pincel aqui, que é o Raquel. Tá escrito aí embaixo para você. Ele serve para espalhar água, ele é um pincel que tem muito mais pelo do que um pincel chato comum, ele é bem denso e ele é um pincel bem macio, então ele serve basicamente para você espalhar água quando você vai fazer um trabalho numa superfície grande. Ele também tem o corpo de madeira, que o fudê a gente tem o corpo de bambu, que os bons pincéis mesmo não são feitos de plástico aqui, eles são bambu e aí você tem as cerdas amarradas aqui. Algumas empresas de pincel, para baratear o custo, acabam colando os pelos aqui embaixo em vez de costurar. E aí, a bem curto prazo, o seu pincel vai acabar estragando. Porque o ideal é que eles sejam costurados, como esse aqui e esse aqui são. Então, para concluir, para pôr assim a assinatura, essa aqui chama rancor, né? Tipo um carimbo assim. Tá bem. Há uma pedra, tipo uma pedra sabão, que normalmente as pessoas esculpem aqui a assinatura. Para ficar mais fácil, eu mandei fazer uns carimbos, só a parte de plástico numa casa de carimbo e colei na pedra para não ficar estragando a pedra. E aí então a gente carimba usando aqui essa tinta vermelha aqui, que é a tinta que normalmente se usa. Então a gente usa normalmente 2 assinaturas, não é isso? Né? Uma que é um kanji, que normalmente significa o nome, a assinatura mesmo do artista, e o outro é como se fosse uma assinatura antiga com um extra do nome também, que as duas coisas vão formar a assinatura em si. Então, no meu caso aí, eu uso o Shu, que é de vermelho, e o dragão, que eu sempre uso dragão. Então, por isso. É como se fosse a minha assinatura. Ao longo do tempo, os artistas japoneses vão trocando a assinatura que eles usam. Então, eles não usam nunca o próprio nome. Eles trocam e vão usando de acordo com o momento que eles estão passando ou alguma coisa que eles queiram. Então, eles vão trocando esses nomes. Então, é comum você ter o mesmo artista em diferentes fases da vida com assinaturas diferentes. E acho que é isso, né? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Muito sumiê pra vocês. Legal. Pronto? Pode ir? Aí depois você pega uns bonitinhos e põe, sabe?